Eu vou jogar um blur aqui depois, porque eu vou tirar algumas informações aqui que são informações e dados pessoais, mas enfim. É, eu sou, como eu já falei, né, eu sou de infraestrutura. É, eu sou de infraestrutura, meu objetivo na época era trabalhar com infraestrutura de TI, que é a qual eu trabalho. É, minha escolaridade atual, eu estou terminando minha pós-graduação em governança de TI. Aqui tá como. Tá, aqui estou para concluir, na verdade, vai acabar em 2 meses a minha pós. Que pena que por conta dessa questão do coronavírus eu acho que vou postergar um pouquinho, vai aumentar um pouquinho mais até. Ou não, eu acho que eu posso terminar em junho, porque eu já estou fazendo as minhas aulas a partir dessa semana. 2 dias atrás que começou a ter aula, mas na modalidade EAD. Eu faço no Senac Santa Luzia. Também fiz minha graduação lá, fiz graduação em redes de computadores. Também fiz uma graduação na Infinet de gestão de governança de TI, mas na época eu trabalhava lá. Mas antes de eu trabalhar, eu consegui a bolsa, mas eu optei entre a bolsa que eu tinha conseguido antes de estar dentro da Conftec, do Infinet, e a bolsa de funcionário que é integral. Se você uma dica legal, quem quiser não consegue fazer uma faculdade porque é caro e tal, entra em alguma instituição de ensino, sei lá, procura na UVA, procura no procura na Estácio, procura em algumas outras universidades, Unicarioca também, devem ter para os funcionários uma política de bolsa de ou 100% ou quase integral, tipo igual o Senac que é de 80%, se eu não me engano. Se você for da área de TI, você consegue fazer a graduação lá com 80% de desconto, sendo funcionário, claro. É uma dica bacana, tá? Eu só não concluí porque no Infinet, quando eu saí, o curso é muito caro, era R$ 2.000 a mensalidade e nem ferrando eu teria condições. Até mesmo hoje, melhorando o salário depois da faculdade, eu ficaria muito no limite para pagar. Então, eu optei por sair e fui fazer um curso no Senac. E o bom do Senac que eu optei foi porque parte dos professores que são do Infinet dão aula no Senac. Não sei se a maioria conhece, o Infinet é uma instituição especializada em tecnologia da informação. Então ele é muito especializado nisso. Para quem não conhece, a maioria deve conhecer. Mas se não conhecer, deixei a dica. É, fez um técnico de manutenção e suporte de computador. Na verdade é manutenção, suporte e infraestrutura de computadores. No IFRJ, que era o antigo Cefet Química para os íntimos, ou o Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. É, aqui tem uma coisa aqui de forma genérica, porque eu vou te explicar. Eu conheço. Eu. Agora voltando para a história. E no início da história. Antes dos meus 9 anos, eu sempre gostava de mexer com eletrônicos, com. Fazer, tipo, montar meu robozinho, usando a parte mecânica de alguns carrinhos de controle remoto que eu achava na rua e minha mãe vivia me dizendo: para de pegar essa porcaria! Tu não é gari não! Aí eu tomava muita bronca por causa disso. E teve um episódio na minha vida que foi bastante marcante, que foi o que? A televisão queimou o alto-falante e ficamos um mês inteiro sem ouvir nada pela televisão. E minha mãe falando que queria comprar uma televisão nem que quisesse. Mas eu vi a possibilidade de consertar aquela TV. Um dia que eu não tive aulas em específico, deixei minha mãe ir trabalhar. Aí eu acho que eu tinha mais ou menos 8 anos de idade e o meu irmão mais novo tinha uns 6, eu acho, 5 anos de idade. E quando nós dois jogamos a televisão no chão, a chave para abrir a televisão é tipo uma chave estrela, eu acho. E não era, eu não tinha possibilidade nenhuma de ter aquilo. O que que eu fiz? Tem como a TV, para quem não conhece, era um negócio desse tamanhozão assim de lado. O que que eu fiz? Eu tentei, peguei uma faquinha de cozinha, tentei enfiar a mão pela parte de plástica, deixa eu ver, assim, e kkkk, eu cortei e fiz um buraco mais ou menos assim, eu acho. Onde eu poderia passar minha mão e poder pegar. Poder tirar o alto-falante queimado. E eu peguei de um radinho que eu tinha pego na rua, que eu também estava tentando fazer alguma coisa. E acabei aproveitando o alto-falante desse radinho
para colocar dentro da TV. Eu fiz um teste externo, liguei, fiz o gatilho, vi que estava saindo um áudio, prendi direitinho, tentei arrancar o máximo que dava, colei com super bond, colei por dentro e a parte que estava toda rasgada para poder enfiar minha mão e tirar, eu tentei cortar, rasgar o menos possível. Muito escroto, tava muito rasgado. Caraca, tava muito rasgado. Não sei como não tomei bronca, mas aí eu tampei com com fita isolante, porque era preta, a TV era preta, era para passar mais desapercebido possível que eu havia feito isso. E minha mãe chegou em casa, algumas horas depois, minha mãe chegou em casa, aí eu liguei a TV, eu pensei que toda vez que minha mãe chegava em casa ela gritava: Brena, Rodrigo e Ricardo, cheguei! E a minha mãe fazia isso e na época, quando a gente só arrumava a casa quando a minha mãe estava chegando, a gente aproveitava esse grito para arrumar tudo correndo. Mas nesse caso, eu cheguei, liguei a televisão, fiquei com a televisão ouvindo. Eu lembro porque era o RJTV de 7 horas da noite, eu acho. Eu liguei, minha mãe chegou, ué, que barulho é esse? Ela chegou, ela viu que a televisão, tá saindo som, foi você, né? Aí eu dei uma risada, tentando segurar, aí segurar a risada e minha mãe chegou, ela me abraçou e agradeceu e falou a seguinte frase que ficou marcada: eu queria ter dinheiro para te dar um curso de eletrônica. Eu sei que eu não tenho, mas tem um cursinho aqui embaixo, que eu morava aqui na comunidade do Morro de Macacos em Vila Isabel, né? E tipo, ela falou assim: eu tenho um cursinho aqui embaixo que eu posso tentar te colocar. Isso foi com mais ou menos com meus 9 anos. Eu estudava no. Eu estava no colégio. Caraca! Brizolão. É popularmente conhecido como Brizolão. É o CIEP. É CIEP Presidente Salvador Allende, o nome do local. Eu estudava lá de forma integral, todo dia, acho que era de 7 horas da manhã, 4 e meia da tarde. E nessa época em específica, eu como estudava o dia todo, não poderia fazer curso. Eu precisei de ter uma licença especial para poder, em alguns dias, poder fazer curso. Então, meus primeiros cursos com 10 anos de idade foi informática básica, mexendo no Excel e tal, tendo contato com o computador. Aí eu fiz montagem e manutenção de noite. Eu não tinha nem 10 anos, eu acho. Porque tinha todo mundo na turma, sei lá, com 20, com 30, com 40 anos, de 50 anos até. Eu não tinha nem 10 anos de idade e estava lá de noite, 6 horas da noite eu participando do curso e frequentava até 9 e pouca da noite. Minha mãe deixava porque era curso dentro da comunidade. Mas acho que eu fazia o quê? Eu estudava de manhã no CIEP, precisava da licença especial para nos dias ir para o curso à tarde, que era de informática básica, e fazia montagem e manutenção com 9, 10 anos de idade. À noite até, 6 horas da noite o curso, acho que era 6 horas a 9 horas, eu acho, 8 e meia. O curso era um pouquinho longuinho. Aí com meus 10 anos comecei já a minha rotina de estudos assim. Eu gostei tanto da área que a iniciativa foi minha de buscar um curso de montagem e manutenção de computadores. Depois no ano seguinte, fiz o nível avançado, que era tipo Excel para administração e financeiro, que até me ajudou, vou contar o resto da história ainda, envolvendo isso. Fiz Eu fazia isso, depois, acho que um ano depois eu fui fazer espanhol. No mesmo ano, no ano seguinte fui fazer espanhol. De, isso, eu fazia esses dois, intercambiava durante o horário do dia. Ou era o curso de informática avançada, ou era o curso de espanhol. Isso com meus 12, 11 anos, eu acho. 11, 12 anos. Aí fui fazendo outros cursos até com meus 13 para 14. Meus 13 para 14 eu comecei o meu primeiro emprego. Eu me voluntariei para trabalhar em uma ONG de informática. Não ganhava R$ 1, mas é o meu primeiro emprego, porque eu saía da minha escola na época, na quinta série, sexta série eu acho. Sexta, sétima, não lembro. Sexta. Eu saía da escola, ia direto para a ONG de informática. Eles tinham uma espécie de lan house lá dentro, que era um espaço cultural para poder acessar a internet, estudar e afins. Eu comecei a trabalhar com meus 14 anos mais ou menos.
na área de suporte, de infraestrutura. Eu fazia o quê? Como fazer um conserto da lan house, fazia montagem e manutenção, criava computadores, montava meus computadores, presets e afins. No primeiro aprendizado legal que eu tive nessa minha primeira empresa foi o quê? Eu tive aulas de programação. Tinha um deles, o Franklin, que ele dava aula de programação. A gente teve o quê? Foi Visual Basic, até lembro na época. Foi Visual Basic que eu gostei. Eu criei até uns 3 4 projetinhos, que foi um navegador web, uma calculadora, era um sistema de lista de compra e tinha mais alguma outra coisa que eu também criei em Visual Basic até. Eu debati muito para aprender e foi uma parada legal. Segunda coisa que eu aprendi com o meu trabalho de graça. Eu acabei tendo a experiência, que era uma coisa que eu queria ter mesmo, a experiência de fábrica. De fato que eu queria ter uma experiência. E o mercado nenhum ia me aceitar, sei lá, menor de idade com muito pouca experiência que simplesmente bateu na cabeça que queria trabalhar com isso, pegar experiência. Então, uma ONG foi uma parada bem legal de ter entrado e adquirido o conhecimento. Terceiro, eu acabei aprendendo inglês. Uma coisa que eu relutei muito de querer aprender. Eu me senti envergonhado e coisas do tipo. Eu relutei bastante. Mas essa ONG, que é a Dinamicop, eles tinham um vínculo com, acho que um grupo chamado Incorporan, que eles faziam intercâmbio cultural entre, entre voluntários britânicos. Então eles vinham, davam aulas de inglês britânico para o pessoal da comunidade. E como eu trabalhava lá, então eu tinha contato com eles muito fora de sala de aula. Tive contato dentro, a gente já passeou para ir na praia, já foi no cinema. Já um deles já conheceu a minha escola, tá? A gente levou lá porque queria conhecer como é que era um sistema de educação, de ensino e tal. E a cada 3 meses acontecia de vir mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Eu fiquei lá dentro com isso rolando por uns 3 anos, eu acho. Foi aproximadamente 3 anos. Então, uma hora eu parei de resistir, criei, acho nos primeiros 4 meses, sei lá, 3 meses primeiros, que era a vergonha de falar, depois tentar falar do jeito que dava, depois tentar melhorar para não passar vergonha, e depois ficava mais ou menos na ponta da língua. Aí depois mudava de professor, aí era tudo de novo. Não, mas aí você tinha que reaprender a ouvir, porque o que eu fui aprendendo com a base desses 3 anos foi o quê? Aprendi a ter segurança para falar, não falo perfeito, principalmente hoje, porque eu enferrujei bastante. Mas eu viro e aprendo de novo, fico fazendo, então não estou deixando enferrujar. Perdi a vergonha para falar, aprendi a ouvir melhor, porque você acaba habituando com sotaques, então você acaba se confundindo, se embananando todo, principalmente quando você está no início, e a insegurança bate muito forte. A terceira, e tirando agora essa parte de aprendizado de inglês, eu acabei aprendendo uma outra coisa, empreendedorismo. Eu, como eu já te falei, né, eu trabalhava de graça, tinha uns 14 anos. Opa. Trabalhava de graça, tinha uns 14 anos. Estava aprendendo programação, acabei aprendendo programação de graça lá dentro. Acabei aprendendo inglês de graça lá dentro, mas eu não ganhava dinheiro. E eu queria ter algum dinheirinho, como um jovem, nem que seja para ir para um cinema. E surgiu algumas oportunidades dentro mesmo, que uma delas que eles me disponibilizaram foi uma sala de informática, uma sala para que eu pudesse receber clientes externos, e eles permitiram trazer clientes externos para dentro para que tivesse uma estrutura para que eu pudesse captar clientes, trazer mais segurança e poder ganhar meu dinheirinho, que eu precisava ganhar algum dinheiro. E, pô, aprendi muita coisa. Então, acho que o voluntariado quando você se envolve, você tem a capacidade de se envolver, aprender e querer receber experimentações novas, você acaba conhecendo oportunidades que você nunca tinha pensado. Como é que eu pensei em empreendedorismo com 14 anos? E não o suficiente, depois de um ano e pouquinho, consegui minha primeira parceria, minha manutenção fixa, que foi acho que foi um escritório de advocacia, se eu não me engano, pequeno, em Vila Isabel.
Depois também eu consegui um outro com Astral Music, eu acho, que é uma produtora musical que tem em Vila Isabel. Até recomendo, são bem estruturadinhos e tal. A Astral Music. E isso com meus. Quando eu consegui, eu já tinha uns 15 anos, 16, mais ou menos. Então já tinha já uma estrutura de empresa com, com menos anos de. Com menos anos de idade. Quer dizer, com menor dos 18 anos. Acho que já contei mais ou menos o que eu aprendi no meu primeiro emprego. E eu vou falar mais ou menos da minha experiência em baixo profissional. Aí, deixa eu ver, aqui nessa parte de cursos e qualificações desde o meu primeiro emprego eu fui conseguindo bolsas e procurando alguns lugares para eu conseguir participar de cursos, projetos e afins. É porque a quantidade de cursos, projeto, conhecimento que eu tenho em diversas áreas ficou tão grande que eu tive preguiça de escrever em currículo. E em alguns casos que eu acabei fazendo, refazendo algumas vezes, eu dividi meu currículo até em três, que está até aqui na parte de cima que eu vou mostrar ainda. Eu tive que dividir em três enfocos, porque senão, pelo menos eu teria um currículo de 10 páginas, isso não vale a pena. Isso não vale a pena e vão falar no mínimo que eu sou um profissional que ninguém sabe o que é, e não foi isso, foram fases que eu segui da minha vida e que eu adquiri tanto conhecimento que eu tive que fazer para. Eu tive que dividir meu foco em áreas diferentes. Deixa eu ver aqui. Então, meu inglês. Meu inglês, vocês sabem de onde eu aprendi com o meu trabalho, com o meu primeiro trabalho. O espanhol, eu aprendi com que seria o meu segundo trabalho. Seria o meu segundo trabalho, que eu acabei aprendendo espanhol. Mas antes de eu virar funcionário do mesmo lugar. Aqui, vou lá do início. Opa, acho que está faltando muita experiência aqui. Alguma coisa me diz isso. Vou tentar pausar aqui para ver se eu acho. E eu volto. Achei aqui, eu tive que pular de currículo porque não estava com os dados completos. Aqui, ó. Então, esse aqui é o meu primeiro. Minha primeira empresa. Que eu me voluntariei como técnico de informática. Que eu contei minha historinha rapidinho para vocês. Rapidinho não, foi um pouquinho extensa a história. Trabalhei com montagem, acabei fazendo montagem e manutenção de computadores, auxiliar o usuário, fazendo compartilhamento de impressora. Fiz também essa parte de empreendedorismo, porque eu acabei não colocando. Fiz essa parte de empreendedorismo, acabei aprendendo outras coisas e afins. Esse é o meu primeiro emprego. O meu segundo emprego é porque eles mudaram de nome umas 2 vezes. Uma vez, sei lá, que é esse aqui. Lembra do cursinho de espanhol que eu falei que eu tinha feito? Esse aqui? Que eu fiz um pouco mais por 2 anos, então eu acabei aprendendo na minha segunda empresa, que na verdade se chamava SEACA, que era Centro Cultural, não lembro agora o nome, que eles mudaram já faz um tempinho. Eu vou tentar dar o zoom aqui que fica melhor, ou não, né? Ficou uma bosta, mas vamos tentar. Nossa, isso, melhorou. Só um pouquinho. Porcaria. Caraca. Ah tá, a barra fica aqui embaixo. Ok. As atividades aqui ele mostra da seguinte forma. Eu trabalhei na minha segunda empresa, tipo, sei lá, depois de uns. Aqui, ó, 2008, fiquei em 2012, 13. Acho que foi 2013 quando eu saí. Não, foi isso mesmo. Foi 12, 13, isso mesmo. Foi fevereiro. Esse aqui foi 2012, não, foi 13, tá certo. Foi 13, porque logo depois daqui eu fui pra cá. Era isso mesmo. Eu optei em sair da ONG depois dos 3 anos de experiência. E a ONG tava prestes a fechar, então foi esse o motivo da minha saída. Eu saí e fui pra segunda empresa, que foi também uma outra ONG de informática. Na verdade era uma ONG especializada em informática até. E nessa ONG eu acabei fazendo de um jeito bem diferente. Eu corri atrás da empresa, corri atrás de um coordenador que eles faziam um programa de iniciação dentro dessa ONG. Eu tinha que participar de um programa e assistir um monte de aula e participar de atividades polivalentes. Então eu tinha que, durante esse tempo, 6 meses, mexer em cada parte da empresa e ir aprendendo tudo, sei lá. O programa consistia assim, em capacitação profissional,
depois atuação em um pouco de cada área, ver em que eu me encaixaria mais e faria. Então, eu dei aula, eu fazia, sei lá, a parte de tirar foto e imprimir imagem 3x4 e fazer não sei o que, um pouquinho de edição de site, aula de montagem e manutenção, sei lá, gerenciar uma lan house. Como eu já tinha aprendido bastante coisa já na empresa anterior, e eu já tinha tido feito cursos e afins antes, então quando cheguei aqui no meu segundo emprego eu já era muito safo em um monte de coisa, onde todo mundo se embananava eu já era muito safo. Tanto que dos 6 meses eu não cumpri 15 dias, eu acho. No 16º dia eu recebi a proposta de para começar a trabalhar no lugar e tal. Aí eu aqui, ó. Aí achei no final desses 15 dias, enrolou um tempão ainda. Aí eu fui trabalhar. Ah tá, então tava certo mesmo. Eu fui trabalhar no. Eu fui trabalhar no. Como é que é? Dando aula. Porque no final de tudo eu falei que a última coisa que eu não queria era dar aula. Eu tinha, não era preconceito. Só não queria dar aula mesmo. Porque pra mim me encantava dar aula de. Se eu tivesse dar aula de montagem e manutenção, que é o que faz mais sentido pra mim. E minha formação é uma coisa que eu queria e tal. E eu optei por fazer. Eu queria fazer isso, só que acabei dando aula de web design, informática básica. Graças a Deus que eu não dei avançado, aleluia. Que isso aí quem deu meu cunhado. E tá dando aula depois de 8 anos. Caraca! Ah, aí durante esse processo, depois de um ano, acho, dando aula, alguma coisa assim, eles me perguntaram se eu queria ser analista de infraestrutura, mas trabalhando em outro lugar, e depois fui trabalhando na sede. Acabei trabalhando com manutenção e reparo de computadores, auxiliava colaboradores, mexia com compartilhamento de impressora, de arquivo, fazia um gerenciamento lá do Windows Server 2003 com acesso ao usuário, com o terminal service e eu rodava lá no Nasajon. Craqueadão, mas a empresa não tinha dinheiro mesmo para ter e realmente tinha que usar isso aqui por conta do Nasajon. Quem não conhece o Nasajon é um sistema de CRM, mas enfim, aqui gerenciamento de usuário, gerenciamento de compartilhamento de arquivo e pasta de permissão, que tinha usuário que podia ou não, o usuário de certo setor não poderia ter acesso a outro e tal. Gerenciar permissões e solucionar problemas dos softwares proprietários do Nasajon Alterdado. Eu basicamente virei analista para ficar resolvendo problema de Nasajon Alterdado. Eu estava estudando para o meu médio técnico no IFRJ. Eu levei uns 3 anos para. Acho que eu levei 2 anos, eu acho, estudando sozinho, porque eu não tinha condições de pagar um curso preparatório. Acho que estudei no final do ensino médio, tipo, o último ano sempre incentivavam a fazer um, uma prova para um colégio federal. Fiz pro Cefet e tomei ferro. Depois fiz pro. Como é que era? Cefet. Acho que eu fiz Pedro II, Colégio Militar, Nave, eu acho. Faitec. E quando eu passei na única que só tem um por município, que é o IFRJ, só tem um. No município do Rio tem um, acho que Arraial do Cabo tem outro, Pinheiral tem outro, só tem um por município. Eu fui passando mais difícil, é muito estranho isso. Mas eu passei, aleluia, e depois ainda acabei passando pro Cefet ainda. Passei pro Cefet em automação industrial. Aqui, um pouco antes de eu trabalhar aqui no Infinet, eu fazia um bootcamp lá dentro. Para quem não conhece, o bootcamp é uma estratégia de você aprender programação e aprender programação construindo um projeto ao mesmo tempo. Eu aprendi .NET durante esse tempo, antes de eu entrar aqui. Porque eu já estava com o meu técnico, eu já estava vendo a oportunidade para ver se eu migrava para desenvolvimento. Então isso foi o melhor do jeito do mundo. Quem mora aqui no Rio de Janeiro, eu recomendo fazer o curso no Residia. O Residia é um antigo Forsoft. A proposta que eles trazem é única. Me deixava sem sono 3 horas da manhã, 5 horas da manhã. Quem fica realmente é quem quer fazer. Se tu não quer fazer, tu não fica. Com certeza, tu vai embora nas primeiras semanas. Tu vai descobrir que é um inferno, tu tem que entregar os negócios 3 horas da manhã, só prazo absurdo. Mas tu vai pegar tanta coisa de projeto que vai ser impossível você
não gostar de desenvolvimento. Se você não gostar, realmente não gosta. Se você gostar, tu vai se apaixonar com todas as forças. E no final você ainda é empregado por uma empresa madrinha. Não sei se o Reside ainda tá assim, mas a metodologia é a mesma. Que o instrutor é o mesmo, o gerente do curso é o mesmo, que é o Miguel Bispo. Quem conhecer ele é o faxineiro do inferno. É assim que nós carinhosamente chamamos ele. Ele tirava o nosso sono. Mas ele vai explicar a história para quem for aluno do Resídio. Eu achei isso aqui, ó. Resídia. Achei isso. Resídia não, é Resília, eu acho. Resília. Achei isso. Não, deixa eu ver. Resília. Aqui, achei resília.work. Isso aqui, ó, pra quem quiser conhecer. Isso aqui é o mesmo projeto, é o projeto legado sobre o Forsoft, como funciona. Meu computador aqui tá morrendo pra fazer a gravação e fazer tudo ao mesmo tempo. Aqui, ó, em 6 meses te deixamos pronto para ocupação no mercado, numa vaga no mercado de trabalho. 10 vezes mais rápido do que a formação convencional. Ah, isso é verdade, mas para isso tu vai sofrer o inferno. Tá vendo aquele. Tá vendo esse jatinho aqui, ó? Vai ser você. Caraca, mas é um inferno para você do dia pra noite aprender. E tu aprende, você aprende muita coisa. Eu tenho uma documentação de 400 páginas, depois vou fazer um vídeo até específico só sobre isso. Aí tem um negócio aqui de pagar, que eu não entendi mais ou menos. Eu acho que você faz o curso de graça e só se você virar um desenvolvedor e ganhar acima disso aqui que você paga alguma coisa que eu não entendi. Tem uma proposta aqui para fazer. Mas se eu tivesse tempo, se eu não estivesse trabalhando no horário comercial, que isso aqui é todo santo dia, achei de segunda a sexta, de 1h30 às 5h30, 6 horas da noite, eu acho. Ó. E vale a pena você, sei lá, quem trabalha faz seu chão de meia, guarda um dinheiro para não precisar de ninguém, ou faz trabalhos, se você conseguir fazer trabalhos fora desse horário, e faz, porque você vai evoluir a outro patamar. E é a mais pura verdade. Foco no mercado, com certeza. Quando eu fiz era voltado eu fiz dentro do Infinet. Eu fiz. Era o que? Eu entrei como Java, mas logo no início me ofereceram para uma outra empresa madrinha, porque muita gente foi embora, tipo, sei lá, 20 pessoas de 120 foram embora. Aí tinha uma vaga disponível para eu não ter que trabalhar no IPLAN. O IPLAN Rio é um órgão público, então eu só poderia virar estagiário por 6 meses e tchau e benção. E a minha madrinha eu seria empregado, eu poderia ser empregado por ela e ficar direto depois do curso. Então você aprende mesmo metodologia híbrida, acompanhamento individualizado, metodologia voltada para projeto, programação na prática, desenvolvimento de sucesso. E realmente isso é verdade mesmo. Realmente é. Aqui ó, para quem some, ó, ensino médio completo, quem tem mais de 18 anos de coisa, aqui, ó, 18 anos até a data, dedicação durante os 6 primeiros meses de formação integral. E realmente é. Disponibilizar as aulas presenciais no centro do Rio, aqui infraestrutura. A infraestrutura é legal. Ó. Cara, e realmente é verdade. Vamos voltar aqui agora. Aí foi a época que eu fiz o projeto, mas enfim, na minha madrinha lá não deu muito certo. Eles iriam me explorar, falaram que iam me dar um projetão grandão pra já transformar uma plataforma inteira de uma faculdade de ASP em ASP.NET e que eu não deveria perguntar. Aí isso foi uma parada que me fez me atrasar em 5 anos em querer voltar para desenvolvimento, para trabalhar. Não é para perguntar porque não tem tempo para resolver e tal. E eu, Júnior, por mais que tivesse 6 meses de experiência, eu ainda tava bastante inseguro com um monte de coisa. Sem contar que deram um elefante inteiro pra gente resolver. A gente já tinha expertise em .NET já, mas que a gente faltava desenvolver mais algumas habilidades, mas que isso me deixou muito preparado para estar entrando como júnior num lugar, tipo, imediatamente, tipo, acabou o curso, eu já tinha habilidade para estar entrando, fazer prova, porque eu já estava bem aquecido e pronto para fazer. Aí eu acabei desistindo, mantive minha vaga de emprego aqui onde eu trabalhava, ganhava R$ 450, mas gostava de ir lá porque era flexível de eu trabalhar.
eles me permitiram ser flexível para trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, tenho a gratidão de ter trabalhado lá. Enfim, depois eu trabalhei no Infinet, para quem eu já falei para vocês, trabalhar em instituição de ensino ainda te dá uma vantagem, fazer bolsa, conseguir bolsa de estudo integral. Meu vídeo vai ficar muito longo, vou ver se eu divido ela em partes. Fui técnico de suporte lá, trabalhei entre 2015 e 2016 e uma das melhores coisas que eu pude absorver de lá foi a cultura de se ter certificação. Quando você vive em um lugar, tá em um lugar que ele te traz como experiência ser profissional de ponta, se o mercado te dá se pede certificação, tu tira a certificação, você você vive um ambiente onde certificação, sei lá, no meu técnico, certificação não é uma coisa legal, maneira, que era utópica. Tu entra num ambiente desse que te propicia, tipo, sei lá, até o faxineiro tem certificação. Imagine você não correr atrás de uma certificação. Não, e você vê um monte de gente que entra lá, paga caro, aí Aí tem gente que entra lá com FIES no Prone da vida, não tinha condições de pagar, e porque tirou 2 certificações vai trabalhar em um lugar que paga, sei lá, 4 contos, 6 contos logo de cara e para de fala, FIES, deixa que eu banco sozinho. E consegue bancar a faculdade de cara, como o Infinet. Então a gente dá muita vantagem. No meu caso de que eu fiz gestão de TI, eles me prepararam para fazer a prova de certificação. Eles me dão todo o treinamento dentro da faculdade para fazer a questão de certificação dentro das minhas aulas mesmo, da graduação. Eles têm o próprio centro de certificação lá, tem de várias linguagens, eles são centro certificador. Os professores lá têm que ter certificação, então é muito bem programado. O material também é preparado para certificação, então você acaba tirando tudo lá. E por sua vez, por você tirar a certificação, principalmente a parte de infra, isso te dá benefícios diretos, como os salários mais altos. Conhecimento te dá a possibilidade de trabalhar? Beleza, te dá, mas salários mais altos é papel, é formação. O Brasil gosta disso, não adianta. Depois eu saí de lá, do Infinet, eu fui trabalhar nos Jogos Olímpicos, então vocês sabem que é temporário. Eu trabalhei como analista de suporte lá e no meio do processo perguntaram: quem sabe inglês? Eu. Todo um básico, intermediário. Falei, que droga. Aí falaram: você sabe mesmo? Então vamos lá. A gente fez uma entrevista em inglês rapidinho, fez lá uma simulação. Tinha gente que no meio do processo, antes de ser entrevistado, ficou com tanto medo que foi embora, preferiu ir embora. E eu falei: não, vim aqui pra poder. Acho que foi o Alexei. Eu vim aqui só pra poder testar e tal, minha proficiência em inglês e tal. Eu só vim só pra isso, não quero trabalhar com videoconferência não. Mas foi a melhor coisa do mundo. Eles cagaram porque eu ouvi falar, tu tá aprovado, e eu fui trabalhar com videoconferência na Barra. E foi uma das melhores experiências que eu tive. Enquanto meus outros colegas tiveram que ralar igual desgraçado. Eu só tinha que praticar o inglês de vez em quando, falar um espanhol de vez em quando, porque era um tipo turistas diferente, mas tranquilo, tipo, foi a melhor coisa do mundo. Se comparado aos meus colegas, eu nem trabalhei, tá? Trabalhei, tipo, faz parte de conferência, conheci coisas boas, então foi uma puta experiência de treinar um idioma. Aqui foi meu primeiro emprego como analista de NOC. Tá N1, N2, N3 porque é isso mesmo. Eu trabalhava com as 3 áreas de uma vez só. Eu trabalho tipo como se fosse uma espécie de MLS, Avox, Telecom, e essas operadoras de rádio, a GESOL. Só que ela provém para corporações e não para pessoas físicas. Eu trabalhei fazendo monitoramento de rede, fazia garantia de confiabilidade do sistema, prezava pela segurança, entrega da comunicação, das informações, prezava. Basicamente eu fazia análise de funcionamento de toda a rede utilizando o DUD, o CACT também para poder saber se tinha quedas e observar comportamentos. Fazia troubleshoot, recebia ligação do cliente, fazia o troubleshoot, resolvia problema, monitorava a rede e às vezes fazia implantação de protocolo. Isso no meu segundo período de faculdade de rede. Então ter feito uma faculdade para essa vaga específica e principalmente de rede, então isso me ajudou muito a entrar nessa vaga aqui. Foi legal, eu fiquei pouco tempo nela, mas foi
mas foi o tempo legal de qualidade que eu passei. O problema é que trabalhar com redes ele te desgasta muito, dedica muito tempo e você não tem vida, você pensa em viver pro trabalho. E uma hora isso me saturou e não foi muito legal nesse sentido, mas em termos de experiência me agregou muito, me deixou anos-luz na frente da faculdade. Isso me deixou muito fácil para simular matéria. Então, quem faz faculdade de alguma coisa, procura o mais cedo possível se enganjar, fazer um estágio de alguma coisa e se enganja, que vai te ajudar. No meu caso, eu trabalhei, trabalho, se vocês puder. Ou vira júnior, ou quem tem experiência vira pleno, sei lá, ou faz junto o que você está fazendo junto com a tua faculdade, para ver se não torna muito mais fácil a tua vida. Tu não tem que sentar a bunda igual quem não sabe nada e queimar mufa por 12, 13, 15 horas. Não, tu trabalha o teu trabalho normal, chega na faculdade, tu fala, pô, eu já conheço umas coisas aqui que são legais, vou estudar meia hora. Porque se você conhece, tu tem que estudar o mínimo possível, é tranquilo. E tu vai ter uma passagem muito melhor se tu fizer uma faculdade. Trabalhei na Inovast, fui um analista Foi analista. Seria tipo um analista sênior, porque eu já cuidava de tudo lá. Eu poderia cuidar de tudo sem exceção. O legal de lá é que eu era técnico de campo, que logo nos 2 primeiros meses eu virei analista fixo numa empresa chamada Abraco, que é uma associação brasileira de corrosão. Ela é especializada em corrosão, ferrugem. Eu nunca imaginava que tinha empregabilidade para isso. Mas tem. E muita gente vai para lá para certificar, porque é um dos melhores lugares. Acho que é o maior lugar do Brasil que faz estudo da corrosão. Acho que é a primeira e o único, acho, no Brasil que faz isso. Eu fui analista de TI lá, eu cuidava de gerenciamento de servidor de aplicação interno. Eu acho que eu usava em PHP até, então a gente usava o Champ, Lamp, o AMP para fazer isso. Às vezes dava cagada, mexia um pouquinho no banco de dados, mas não podia mexer muito. O AD ou DHCP por conta da criação dos usuários, políticas internas, DHCP, Link Aggregation para fazer, que tinha 2 links lá dentro internos, gerenciamento de impressora, backup, prestação de suporte a serviço do usuário, videoconferência, fazia cafezinho, tudo que é direito, mas foi um bom lugar de trabalhar. Gostei mesmo de trabalhar, a experiência foi legal. E foi tranquilo, deu para fazer enquanto eu estava estudando na faculdade. Foi basicamente o resto da minha faculdade inteira foi aqui dentro. E foi isso. Inglês e espanhol eu já conversei com vocês. É, tá. Excel, PowerPoint, internet que eu aprendi no meu cursinho lá avançado. O Word da vida aprendi lá também no meu curso de Excel avançado. O Windows tu mexe mesmo, então é obrigatório fazer. Caraca, eu tenho que mexer nesse currículo, só Jesus na causa. Eu tenho tanta coisa que eu nem achei mais valer a pena de colocar no currículo. Mas tem muita coisa, todas as coisas são pertinentes à TI. Eu nunca trabalhei fora do TI. Pra falar que nunca foi um negócio de táxi que eu trabalhei por uns 6 meses antes de começar o IFRJ. Meu curso de inglês no meu primeiro trabalho, espanhol no meu segundo trabalho, aprendi front-end por conta própria e o meu primeiro trabalho também aprendi. O Windows Server 2003 fui mexendo, acabei aprendendo com Photoshop, .NET, Hyper-V, Basic, para lá, eu mexi em muita coisa. Tem mais coisa do que isso, isso é pingo do que eu já mexi. Se eu colocasse, eu acho que eu tinha um currículo de 10 páginas, então eu desisti. Acabei fazendo um curso de microtik enquanto eu estava dentro do provedor. Aí eu comprei lá uma plataforma online, eles me pagarem lá o curso e fiz, e foi legal. Project eu fiz na própria faculdade. Tive treinamento do Red Hat dentro da minha faculdade, no Senac. Fiz de Cisco umas 4 vezes, fiz no IFRJ, no Cefet, no Infinet e no Senac. Fiz em 4 lugares diferentes, o mesmo que o CCNA. 1, 2, 3 e 4. Fiz treinamento de IT dentro do Infinet. Fiz o treinamento do MCSA. E acho que eu fiz minha graduação, isso aqui eu já devo ter falado, né? Fiz automação industrial, mas na verdade eu estive fechado. Eu fechei porque durante o processo teve uma abertura de vaga no ForSoft, que eu já expliquei o que era. Aí eu tinha que escolher se eu ficava no Cefet ou eu fui pro ForSoft. Então eu optei em ficar pelo... Calma aí. Eu optei em ficar pelo
eu tive que optar em. Eu nem sei, eu devia ter ocultado, mas beleza. Eu devia. Eu tive que optar entre fazer o meu. Eu fazia dois técnicos ao mesmo tempo. Fazia o do IFRJ e o do Cefet. Optei em parar o do Cefet para fazer o Forsoft, porque foi tão importante que eu optei em largar um técnico para poder fazer um bootcamp de 6 meses de desenvolvimento, em quão focado que eu estava. Eu terminei o meu técnico e esse aqui eu parei. Aí tenho a graduação em rede de computação. Tenho técnico em infraestrutura, eu tenho graduação em rede de computação, eu tenho uma pós-graduação que eu vou terminar agora em governança de TI, porque eu não estou achando aqui. Fiz em governança de TI, que é maneiro, bem interessante até. Eu estava pensando em virar gerente, então coordenador, então eu optei em fazer minha pós e eles me deram bolsa também, então boa dica de quem termina a faculdade. Eles normalmente te dão bolsas para você fazer uma pós, eles me deram de 50%, que é o máximo que eles me dão. Aqui. Aí agora é meu lado desenvolvedor. Eu já descrevi um pouquinho da minha história para vocês, né? Da minha primeira experiência com tecnologia, eu acabei esbarrando sempre com alguma coisa de desenvolvimento. Então, eu ainda não desenvolvi um currículo direito e tal, mas eu tô eu tô começando a aprender a desenvolver um currículo como se deve para desenvolvimento. Ainda estou bem no início, mas eu estou juntando todas as experiências que eu realmente tive experiência e que eu consegui construir alguma coisa envolvendo isso. Então, sei lá, meus dados não importa muito. É objetivo migrar para a área de .NET, que eu quero fazer. Eu quero ser back-end, então .NET ou PHP vão se encaixar com o que eu quero fazer, porque eu percebi que ao longo do tempo eu gosto de construir produtos. E a construção de produto, pelo que eu, pelo, com base em experiências que eu tive, principalmente na do Forsoft, que eu tive experiência de A a Z, quer dizer, A a Z, de como construir, sistema, como eu fiz toda uma documentação em OML com um grupo, com uma empresa que a gente teve que fundar. A gente criou uma OML de 400, quase 400 páginas em 30 dias. Tipo, quem sabe que a OML é uma espécie de documentação de software. Eu criei regras de negócio. O meu projeto foi melhoria de gestão da educação a nível nacional. Então, regras de negócio ficou muito grande. Requisito funcional, é, requisito funcional, MER, DE, desenho de processo, CRUD, atores, wireframe, que é desenho de tela, e mexe, documenta, e ficou muito grande. É tão grande que eu vou mostrar isso em um outro vídeo como é que ficou esse processo. Aí eu aprendi sobre .NET, aqui ó. Eu vou fazer uma outra graduação, vou fazer uma graduação em estilo EAD na Unicesumar, que foi, pô, acho que não é propaganda não, realmente se comparado às outras, ela tem realmente um outro que de patamar. Não é o Infinet, mas eu já vi algumas pesquisas que ela ficou próxima da USP e das UFs da vida, então é um patamar legal. Por um EAD, pelo que eu tava vendo, tava tipo uns R$ 600, eu acho, com desconto. Eu tô vendo se eu consigo um descontos maiores para poder fazer. Aí eu tô terminando de fazer, mas por conta do coronavírus, sacanagem. Eu vou fazer a graduação em engenharia de software, que eu vou iniciar o curso. Minha pós-graduação, que eu vou terminar agora, deve faltar 3 meses restantes, eu acho. Minha graduação, que eu já falei, em rede de computação. Meu técnico em informática com ênfase em infraestrutura. Aí tá aqui meus conhecimentos e qualificações, sei lá. Aprendi front-end na Udemy, mais um monte de lugares. Isso aqui foi um conhecimento de infraestrutura. Eu ainda estou vendo ainda se eu trago conhecimento de infraestrutura que combine com o desenvolvimento, que é o que faz sentido. Eu vou trazer para cá ainda estou construindo. Front-end, tá, isso aqui eu acho que eu repeti, porque eu ia fazer como estrutura e botar outro curso. Eu tinha brincado com
HTML5, CSS3, Bootstrap, Java, JS foi React Native, que eu tô criando ainda uma aplicaçãozinha de uma ONG e tal. Que eu fiz lá com o pessoal do Omnitech, é maneirinho. Eu quebrei cabeça 3, 4 vezes para fazer numa semana só. Eu caguei tanto que eu agora entendi a importância de um versionador. Na verdade eu sabia da importância, mas eu não me dei o trabalho de fazer uma cópia porque eu achei que ia dar tudo certo. Eu fui cagando. PHP eu estou construindo uns. Eu criei uns sistemas para minha empresa atual. Se você não tem experiência, não tem como fazer, pegue experiências reais. Se você já trabalha, pegue necessidades da sua empresa, vai construindo com portfólio, vai entregando para sua empresa. É de graça? É, mas você está dizendo não é de graça. Você está construindo o seu portfólio para você, ó, vazar dela. Aí eu criei lá um sistema de controle de cadeira que está em Excel, que eu vou transformar ele no PHP ou posso passar por o JS, mas vou começar com PHP. Eu tenho um sistema de estoque, porque eu acho que também era baseado em Excel, porque quando eu entrei não tinha nada de Excel e agora, acho que desde que eu entrei eu cuido da parte de estoque da minha empresa e tal, da onde eu trabalho. Se alguém também precisa saber quantos estoques atingiu o estoque mínimo e afins, tem lá minhas métricas lá que dá para dar uma olhada. É, mas também vou transformar isso em PHP. E o mais audacioso para mim, que é um sistema de chamados, que também eu vou construir em PHP. Depois eu melhoro isso. Ou eu tento criar um fork de um sistema que a gente já usa chamado Zamad, que é de graça até, quem quiser. Um sistema de chamados grátis e que dá para usar, ele só peca em relatório, mas dá para você utilizar. O Zamad pareceu uma coisa bacana. Banco de dados, então mexi com MySQL, SQL Server, principalmente o Server por conta do meu projeto de .NET. A CentOS foi de infraestrutura, C Sharp. Eu já tinha estudado no ForSoft em 2014, mas como é de 2020 é melhor reestudar de novo, acho que vale. Tá, tinha estudado o Docker Compose, porque eu estava com plano também de virar DevOps. Mas uma coisa de cada vez, take it easy. A gente vai discutir depois sobre objetivos e por que, que eu cheguei nisso, por que, que eu cheguei nisso, quais foram as minhas métricas. Eu tô falando como. Porque eu realmente tô virando a página para ser um iniciante de desenvolvimento de software. Então, se alguém se identificar também, vai acompanhando os vídeos que eu vou lançando, vai dando joinha, vai escrevendo embaixo, isso me incentiva os outros que estão iniciando seu estudo de desenvolvimento e para migrar de área ou construir uma área e afins, a gente vai crescendo junto com o canal. Tá. Ó, inglês, idioma, inglês, mas pode falar que não é. Foi como o meu negócio lá dos Jogos Olímpicos. Não imaginava que eu um dia precisaria disso. Não é que eu precisaria, eu trabalharia sem inglês, trabalharia sem inglês. Mas a vantagem de ter trabalhado com inglês foi tão grande, mas tão grande, a gente ouvi muitos trabalharem igual corno e eu não trabalhar igual nada. Basicamente, indo pra lá, batendo ponto, trabalhando, que tinha que trabalhar, claro, mas é muito, muito, muito mais leve. E o que prendeu um monte de pessoas de nem participarem disso aqui foi um idioma. E não pediu nenhum, tipo, seja um especialista em inglês, não. Fala mais ou menos, se vira, sabe se virar? Eu sabia. Se a gente sabia se virar melhor do que eu, com certeza. Então, mas mesmo assim, passei. Aqui, projeto. Eu escrevi aqui, como não tenho experiência formal em nenhuma empresa, eu fui escrevendo a descrição de cada projeto. E uma coisa importante que eu também deveria fazer é o. Caraca! Eu esqueci agora o nome agora. O GitHub. Então, eu estava hospedando projetos em locais fixos e tal, o Google Drive, porque eu estava usando para uso interno. Mas eu vou dar uma limpada neles e vou hospedar do jeito que fosse. Eu achava que era só para coisas que eram envolvidas no código que podia subir. Eu posso subir qualquer tipo de projeto. Então eu vou subir logo de uma vez e vou deixar as informações do meu projeto pública. Eu vou postar depois de alguns vídeos o link do GitHub com coisas que eu construí. Aqui. Eu dei os nomes legaisinhos para o projeto. Sempre sigla. SCIC, que é Sistema de Uso Interno e de Controle de Cadeira. Tem que estar um nome comercial bonito. Cujo objetivo é monitorar desde a compra
compra, custos de manutenção e fins de ciclo de vida do item. Era uma demanda necessária porque eu não tinha qualquer processo para tal. E encontra-se na versão 3.0 em Excel, que será migrado em PHP na 4.0. E para lá. E criei para a minha empresa, que é a empresa JM Confitec, onde eu trabalho. Que é uma ONG. Que é uma ONG não. Eu trabalhei tanto em ONG que eu falei ONG. Que é uma fábrica de software para seguradora. Fiz até propaganda da empresa. Aqui esse é o sistema para fim de controle de estoque. Que eu também vou trazer ele para o PHP. Já fui a inscrição aqui bonitinha e tal. E esse aqui é o de sistema de interno de chamada. Que o Xamarin, por mais que seja legal, ele peca em relatório, um monte de outras coisas. Porque não usa o Power BI ou coisa do tipo. É uma gambiarra muito bonita, mas se eu pudesse transformar isso em uma ferramenta só e poder melhorar e poder fazer melhoria contínua e adaptar pro nosso uso, seria maneiro. Mas eu preferi optar por fazer do zero porque eu quero ter experiência de desenvolvedor. Então vou aprender a criar produtos e uma das coisas que eu mais gostei de fazer é a criação de produtos, independente da linguagem. E esse aqui foi o maior projeto que eu fiz, foi o GEDUC, o Sistema de Gestão da Educação. O Sistema de Gestão da Educação foi concebido em um bootcamp feito nas dependências do Instituto IFNET, junto com a SESP, qual tinha o objetivo de melhorar a gestão da educação a nível nacional. Isso é o projeto, cujo projeto constituiu-se de 120 pessoas, dividindo nas dependências dividido em infraestrutura, em .NET e Java. Participei como desenvolvedor .NET Júnior, na criação da documentação e UML do projeto, regras de negócio, equipe funcional, MER, IDER e assim por diante. Utilizando metodologia ágil, Scrum, eu peguei também isso muito na faculdade de infraestrutura. Na concepção e desenvolvimento de front-end, HTML, JS, banco de dados e por fim o C Sharp. Um pouquinho de mobile que cagou muito, mas beleza. O projeto ficou exposto por 6 meses, então acho que nem tenho mais código fonte do projeto. Acho que tem um beta do beta do beta do beta, que é muito feio, mas funciona. Mas eu acho que eu não tenho todas as ligações de banco de dados e afim. Então acho que consigo subir mais ou menos o front-end do projeto. E um Ava que eu estou fazendo com o meu cunhado, um projetinho de Java pro trabalho dele, usando o Moodle, que vai criar, pegar, adaptar e trazer para a necessidade dele e desenvolver e ficar com uma aparência muito bonita e entregar pro usuário. Então, se você participar de projetos, ver projeto, se tu conhecer alguém mais experiente, pede para participar de projeto, pede para ele até te dar responsabilidade, fala, me dá responsabilidade de graça, porque tu tem que pegar experiência para tu pegar conhecimento. E eu achei um pouco. É isso mais ou menos que é. Que sou eu. Sou eu quanto profissional, quanto eu evoluir, aonde eu quero chegar, em que momento eu tô. Vou mostrar agora, vou mostrar depois mais vídeos e. Mais vídeos referente a estudo ativo. Vou seguir no próximo vídeo eu vou falar por que eu cheguei em que objetivo, o que eu estou fazendo, o que eu quero construir, como eu quero fazer e que objetivos que eu quero chegar dentro de desenvolvimento. Depois eu vou começar a fazer estudo ativo. O que é estudo ativo? Vou mostrar os cursos que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, como não fazendo. Aí eu escolho o curso que eu quero, vou começar a fazer práticas de um curso e vou começar a fazer a prática. Eu vejo o curso, faço a prática, vejo o curso, faço a prática. E vocês vão acompanhando como é que eu vou fazendo a prática e afins, eu vou entregando valor, eu vou entregando projeto e vocês vão percebendo. Quem quer virar programador e ainda não construiu nada, nem criou nada em GitHub, nem nada do tipo, essa é a hora que, se você não criou nenhum portfólio ontem, você deveria criar portfólio hoje. Você deveria começar a criar portfólio agora, começar a construir as coisas. Você vai percebendo as coisas, tem que aprender uma linguagem. Não é exatamente. Vai aprendendo e cria projetos, porque tu vai aprender, caraca, como é que eu faço isso? Como é que eu consigo essa função? Como é que eu faço para fazer X coisas? E aí, o curso não me ensinou isso. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Mas só aprende isso construindo projetos. Se ninguém te dá projetos, eu posso te dar umas dicas de como conseguir alguns projetos ou consultar alguns projetos e tenta a sorte fazer.
É isso que eu queria dividir com vocês. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo. Vou ver se dá para upar tudo, senão vou dar uma cortada no vídeo. Muito obrigado para quem assistiu. Deixe seu like, seu joinha, compartilhe com os outros e até a próxima. Deixa eu ver se eu tento fechar aqui. 3, 2, 1.